Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do 12 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Queridos e amados irmãos, o que o texto está tratando? O que esse texto está falando? Ele está falando sobre a obra do Espírito, a obra que se mostra no Espírito, mas ele faz um contraponto com Moisés. Com Moisés. Moisés, quando ele desceu do Monte Sinai com as leis, o rosto dele brilhava da glória de Deus. E as pessoas tinham medo de falar com ele. Então ele começou a usar véu. E toda vez que ele se apresentava diante de Deus, o rosto dele brilhava, ele tinha que usar véu. Só que, quando o rosto dele parava de brilhar, ele continuava usando o véu. Por quê? Para não mostrar que a glória de Deus estava indo embora. Então hoje, irmãos, eu quero falar com vocês sobre as máscaras que podemos estar usando na igreja. Então hoje, o presbítero Roberto sempre me pede, para eu colocar um tema para facilitar. Então tire as suas máscaras. Vai ficar mais fácil hoje. Tire as suas máscaras. Versículo 12 e 13, mais uma vez. Quem pode ler aí? Um homem com a voz forte. 12 e 13. Então, aqui nesse texto, irmãos, temos a composição das máscaras, mas essa em específico é a máscara da piedade. Aquela pessoa que muda de voz, fala mais, muda o comportamento. Em certas situações de igreja, ela quer se apresentar de um jeito que ela realmente não é aquilo. Essa é a máscara da piedade. Talvez você tenha usado essa máscara. Quando você chega aqui, você coloca essa roupagem. Você fala diferente, você se comporta diferente, você se veste diferente. Você quer mostrar que é piedoso. Moisés estava fazendo isso. Moisés estava fazendo isso. Cuidado. Que talvez você ainda está preso naquilo que você foi um dia, na piedade que você teve um dia, na intimidade com Deus que você um dia esteve, e não está mais, mas você quer continuar se apresentando dessa maneira, você quer continuar mostrando que ainda é aquela pessoa vibrante no Senhor, mas não está mais sendo. Cuidado com essas máscaras. E se você não veste essa máscara, talvez
você está sendo confundido ou enganado por quem usa essa máscara. Não é pelo que aparenta ser, é pelo que realmente a pessoa é. É pelos frutos que ela produz. Cuidado. Porque todos nós, irmãos, temos máscaras. Mesmo que você ache que não tem, todos nós temos. Todos nós botamos alguma coisa para não mostrar a realidade que somos. E Paulo, nesse texto, está falando, nós estamos aqui, com a cara aberta, sem véu, mostrando quem nós somos de verdade. Vez ou outra, nós somos chamados a colocar algumas máscaras. Então a gente tem que começar a ficar mais atentos para isso não acontecer na nossa vida e a gente tirar as que a gente tem colocado. Então a primeira máscara é a máscara da piedade. A segunda máscara, a máscara do orgulho. Alguém aqui é orgulhoso? Assim, quando Moisés desce com as leis, com as segundas leis, a primeira, eles tinham feito lá um bezerro de ouro, Moisés quebra, ele volta e desce com a segunda lei, os 10 mandamentos, certo? Lembram disso? O povo fala para ele assim, nós certamente vamos seguir tudo que está falando aí. Seguiram? Por que não seguiram? Porque o poder para seguir não está neles, mas em Deus. Isso faz parte do orgulho. Você achar que é mais forte do que realmente é. Você se comprometer com coisas que você não pode seguir, não pode cumprir sozinho. Isso faz parte do orgulho. Talvez você está sendo orgulhoso, passando por inúmeros problemas e não quer pedir ajuda, não quer pedir perdão, não quer mudar o comportamento. Precisamos ter cuidado com o orgulho. E aí a gente tem um contraponto com o próprio Paulo. Paulo, sempre que vai falar dos seus feitos, ele não fala que era ele que estava fazendo, mas ele fala da obra do Espírito de Deus através dele. Que fez ele ir para um lado e não ir para o outro, que fez ele conquistar um povo, converter pessoas, abrir igreja. Às vezes a gente tem o orgulho de querer mostrar, mas eu estou fazendo isso, isso, isso e isso. Mas você só está fazendo porque Deus está abençoando. Até as coisas boas que nós fazemos, só fazemos porque Deus está conosco. Não seja orgulhoso. Comece a entender que até aquilo que você possui, até aquilo que você se esforçou para conquistar, você só tem porque Deus permitiu e tem te concedido. Então é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá inteligência, é Ele que nos dá destreza, que abre portas, que nos dá oportunidades. Então a gente tem que começar a aprender a agradecer para poder tirar a máscara do orgulho. Orgulho, irmãos, está sempre perto de nós. Uma outra história que nós podemos contar sobre orgulho é a história de Naamã. Vocês lembram? Naamã era um general do povo inimigo de Israel. Só que esse general, ele tinha lepra. Ele poderia ser general sendo leproso? Ele poderia estar convivendo com as pessoas sendo leproso? Então, você já tem que começar a compreender uma coisa. Essa lepra, ela era escondida. Poucos sabiam. E quando ele se apresenta lá em Israel, para o homem de Deus, Eliseu, Eliseu foi falar com ele? O homem, o segundo homem mais importante do império que conquistou Israel, chegou. O profeta, o homem de Deus, foi falar com ele? Não. Mas mandou o encarregado, fala para ele, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O que estava sendo tratado aqui, irmãos? Orgulho. Talvez ele esperasse ser recepcionado, cheio de pompa,
Primeiro, o homem nem falou com ele. Depois mandou ele mergulhar 7 vezes no rio sujo, barrento. E ele começa a questionar: na minha terra tinha rios mais limpos. E aí, tem outra coisa que às vezes passa despercebido quando a gente está lendo. Para ele mergulhar, ele teria que tirar as suas roupas de guerra, tirar a sua vestimenta e expor a sua lepra, para quem quiser olhar. Às vezes o que Deus está nos pedindo é para tirar essa máscara do orgulho, que ela vai nos quebrar. E quando você tirar, e ela estiver sendo tratada na sua vida, vai expor os podres, vai expor as coisas que estão ali. Mas ele vai mergulhando, mas a lepra não vai sumindo. A lepra só some no último mergulho, no 7º. Talvez você já está sendo tratado, está quebrando o seu orgulho, mas ainda não chegou no 7º mergulho. E a gente tem a tendência de desistir, de achar que não vai dar certo. Às vezes você está pertinho daquilo que o Senhor te prometeu, da bênção que Ele quer te dar, e você está desistindo, porque não está vendo nada acontecendo agora. Não desista, porque o orgulho nos faz desistir. E quando tirarmos a máscara do orgulho, a gente não desiste por nada. Porque não é humilhação estar diante do que o Senhor quer de nós. Não é frustrante esperar pelo tempo certo do Deus vivo. Então, quando nós tiramos o orgulho, começamos a entender que tudo tem o seu tempo, a sua forma, que a gente está sendo guardado pelo Senhor, que é Ele que direciona a nossa vida. E não é só cantar, que Ele muda o nosso mundo, mas é viver, que o nosso mundo depende dEle, que Ele controla a nossa vida, que Ele tem a chave do nosso caminho. Mas precisamos quebrar o orgulho. O orgulho, irmãos. Terceira máscara: hipocrisia. Hipocrisia, se você não conhece, ela vem da mesma palavra que origina ator. Ou seja, o hipócrita é aquele que finge ser o que ele não é. Não seja hipócrita. Não seja hipócrita. Quer ver o que aconteceu? Davi, o texto fala assim, que um dia ele levanta da sua cama já sendo tarde. Quem acorda tarde? Hã? Quem acorda tarde? Aquele que está à toa. Principalmente nessa época. Preste atenção que não tem luz elétrica, tá? O sol foi embora. Se a lua não tiver com um brilho forte, é cada um na sua casa, irmão. Ninguém enxerga nada. É uma lamparina, uma velinha. O que faz a pessoa acordar tarde? Com o seu exército, e quando ele acorda tarde, levanta da sua cama, ele começa a passear pelos muros do castelo, e ele vê uma casa. Aquela casa estava com a janela aberta, a janela dava para um banheiro, e ele viu uma mulher tomando banho. E aquilo acendeu uma chama da paixão nele. Ele mandou investigar, ver quem é aquela mulher que mora naquela casa ali. Aí fala: Davi, essa mulher é a mulher de Urias, o teu amigo, que está na guerra. Mudou alguma coisa para ele?
Ele chama a mulher, ele deita com a mulher, e aí ele tenta convencer. A única palavra que aparece de Betseba é ela falando que está grávida. Ela não fala mais nada no relato bíblico. Então ele começa a fazer uma história para convencer Urias, o marido dela, a se deitar com a sua mulher e assumir o filho. Ninguém vai saber da traição. Quando não dá certo, ele faz o cara levar a sua carta de morte. Entrega essa carta aqui para o general. E aí tinha um segredo na carta que falava assim, ó: depois eu quero um relato, quando Urias morrer, você fala assim, ó, morreu tantas pessoas, inclusive Urias. E vem a resposta. O que Davi faz? Se casa com a viúva. Para você entender um pouco disso, a mulher, quando ela perde seu marido, ela não tem direito nem às posses que tinha. A mulher, ela não existe sem um homem. Se ela não teve um filho homem, os bens vão para o parente mais próximo, ela não tem nada. Então, quando Davi casa com a viúva, dá aquela impressão que ele está sendo uma boa pessoa, ele está se compadecendo daquela viúva, mulher do seu amigo. O que Davi está fazendo? Sendo hipócrita. E aí vem o profeta. O profeta chega para Davi: Davi, um homem muito rico, cheio de animais, recebe um visitante na sua casa. E aí ele, querendo dar um churrasco, ele não mata nenhum dos seus animais, ele vai lá no seu vizinho, que é pobre, que só tem um animalzinho que cuida como fosse um parente da família, ele mata e dá para o seu convidado. Davi se enfurece, se levanta, um senso de justiça o toma. Aí o profeta fala assim: esse homem que fez isso foi você. Aquele que vive com a máscara da hipocrisia, ele não consegue nem enxergar o seu próprio pecado. Isso aqui é interessante, irmão. Sabe por quê? Qual o pecado que a gente gosta de apontar o dedo? É o seu ou do outro? O do outro. O que é que o profeta fez com ele? Convenceu ele, conversou com ele, como se fosse o pecado de um outro. Porque o seu, você fala, mas eu fiz isso aqui errado, mas eu faço essas coisas também boas. Eu não sou isso tudo de ruim. Você já se defendeu, você sabe como funciona. Quando falam de você, você dá um monte de... mas eu sou bonzinho, eu não faço mal para ninguém, eu vivo na minha casa. Mas nada disso justifica o erro que você cometeu. Aquele que está vivendo com a máscara da hipocrisia, ele não enxerga o seu pecado. E ele aponta para o pecado do outro com toda a força, com toda a violência. Eu tenho uma tese sobre isso, irmãos. Isso normalmente acontece, que a gente pode apontar o dedo para o erro dos outros, porque quando a gente vê um pecado, ou quando o pecado surge, a gente começa a enxergar o nosso próprio. Então a gente quer que tudo aconteça com aquela pessoa para o nosso continuar escondido, mascarado ali. Cuidado com essa máscara. Cuidado com a máscara da hipocrisia. Quarta máscara, a máscara da falsa modéstia. Aquela pessoa que finge ser humilde, finge, mas não é. Cuidado. Cuidado. Por quê? A gente foi chamado para viver em humildade. Mas isso não é simples. E quem é falso modesto, irmãos, ele começa a dar problemas. Porque a falsa modéstia vem junto com o orgulho. Ele se orgulha em acharem que ele é humilde. E essa pessoa continua
E aí, uma vai chamando a outra. Vai sendo hipócrita. Vai fingindo muitas vezes que tem piedade, mas não tem. Porque ela quer mostrar aquilo que ela não é de verdade. Se conheça. E seja humilde na medida que você é. Se aquilo ali você não consegue ser humilde com esses feitos que você tem feito, você quer que alguém reconheça, é bom você entender isso. Não finja ser. Para você reconhecer o orgulho, para você reconhecer que você está precisando de elogios e começar a tirar as máscaras que você precisa tirar. Essa é uma das máscaras mais perigosas, porque com ela você vai colocando várias outras juntas. Cuidado. Cuidado. Ninguém vai te dar um prêmio que você é o mais humilde. Até porque se um dia a gente te der um prêmio lá, que você é humilde, você vai querer ostentar aquele prêmio e você não vai ser mais. Todo mundo, irmãos, tem a vaidade. Todo mundo quer receber elogios, ser reconhecido ou uma coisa parecida. Mas seja realmente no ponto que você está. Eu consigo não me orgulhar desses fatos. Viva assim. Eu estou fazendo, mas eu quero ser elogiado. Eu quero que alguém reconheça que eu fiz. Reconheça isso. E comece a lutar contra essas coisas. Porque o que você faz para homens? Ou faz para Deus? Deveria ser assim, né? Então, se eu faço para Deus, Deus está me recompensando. Eu não preciso que ninguém fale, nem bom nem ruim do que eu estou fazendo. Eu não preciso que ninguém me elogie. Embora isso dê uma motivação, o elogio, mas às vezes a gente está dependente de elogios. A gente está querendo, ou se não quer justificar. Mas quando eu faço certo, ninguém reclama. Só reclama quando eu faço errado. Porque tem uma premissa já aqui. Quando você faz o certo, é o que se espera de você. Porque quem diz que é cristão é você. Quem diz que segue a Cristo é você. Então já se espera que você faça o certo. Quando você faz o errado, irmãos, todo mundo, até o não crente vai falar. Mas você não é crente? E está fazendo isso e aquilo? Cuidado com essa máscara. A máscara da justiça própria. A pessoa que acha que só o que ela faz é justo. Já viu? A pessoa ela comete um erro, mas ela quer justificar o seu erro com os acertos, como a gente está falando. Então o erro dela nunca vai ser o tão grave que poderia ser. Então se você, como hipócrita, tenta minimizar os seus erros, você tem uma máscara que precisa ser tirada. Erro é erro. Erro é erro. Precisa ser consertado, precisa ser perdoado, precisa ter arrependimento, porque erro continua sendo erro. Não justifica. Porque quem te justifica é quem? Cristo. Não se justifique. Errou? Errei. Assuma. Errei. Talvez errei e nem sabia que estava errando. Nem tive a noção que estava errando. Errei. Me perdoa. Porque se eu ficar me justificando, parece que aquele que me justifica não é poderoso. Não viva a sua justiça. Viva a justiça de Deus. E aqui, irmãos, tem os dois últimos aqui são muito perigosos. Tá? É a máscara da hipersensibilidade. É o crente de cristal. Qualquer coisa quebra, qualquer coisa quer sair da igreja, qualquer coisa quer parar de trabalhar, quer parar de fazer, quer parar de participar do grupo. Tudo incomoda. Essa máscara é terrível. Hipersensível. No mundo você vai ter aflição,
No mundo você não vai ter reconhecimento. No mundo vão falar mal das coisas que você fez bem. Vão elogiar outros com o elogio que era para você. Vão atribuir a coisa bem feita a outra pessoa, mas foi você que fez. Você vai ser injustiçado, você vai ser humilhado. E aqui dentro da igreja também. Em qualquer relacionamento com pessoas isso acontece. Mas se eu for hipersensível, tudo eu vou estar chorando, vou estar reclamando, e eu não vou dar certo em lugar nenhum. Parece que o Senhor tirou um coração de pedra e colocou um coração frágil, de cristalzinho. Ele te deu um coração de carne. Então fortalece esse músculo, aguente as pancadas e confia no Senhor, que é Ele que retribui. É Ele que vai retribuir o bem que você faz. E é Ele que vai castigar o mal que você comete. Então não seja esse crente. Esse crente, ele tem um sério problema. O texto bíblico fala assim, ó: você tem que chorar com quem? Chora. Essa é a parte fácil. Normalmente a gente se compadece com quem está chorando. A gente visita quem está doente. Mas se alegrar com quem se alegra é o mais difícil. Porque o crente que tem a máscara da hipersensibilidade, o crente de cristal, ele não admite o outro estar crescendo e ele não. Ele não admite o outro estar sendo elogiado e ele não. Ele não admite o outro estar sendo feliz e ele não. Então, quando o outro está alegre, ele está com raiva. Se alegre com quem está feliz também. Ame o teu irmão, o teu próximo. Está conquistando as coisas, ganhando elogios, se alegrando. Se alegre junto. Mas não comece a colocar em você, não, mas eu sempre fui pobrezinho. Eu nunca tive ninguém para me ajudar, para me orientar. Irmãos, vários outros não tiveram. Você não é exclusivo nisso, não. Mas, se você ficar com essa máscara, você quer atenção para você e nunca vai estar junto com o teu irmão. Talvez nos momentos ruins, sim, porque de alguma maneira isso sobe o teu orgulho. Pô, o irmão tá ruinzão aqui, né? Mas eu tô bem. Olha como aquele ali, ó, tem a mesma idade que eu, mas tá acabado. Olha o William ali, como é que tá? Às vezes a gente tem essas coisas. Mas, irmãos, não seja assim. Não ande dessa maneira. A última máscara que eu quero colocar aqui, a gente poderia falar muitas outras. A máscara do ativismo. A máscara que você coloca e está querendo fazer tudo. Vamos falar só de igreja agora? Você quer varrer a igreja, você quer trabalhar na igreja, você quer estar em todos os cultos, você está ativo em todas as atividades que acontecem. Isso pode ser uma máscara, tá? Uma máscara que você vai lembrar de uma história. Marta e Maria, você lembra? A casa era de quem? De Marta ou de Maria? Você lembra? A casa era de quem? De Marta. A casa era de Marta. Quem estava recebendo Jesus em casa era quem? Marta. E Marta estava fazendo o quê? Arrumando as coisas, fazendo comida, indo para lá e para cá, querendo entregar o melhor para Jesus com atividade. E o que Maria estava fazendo? Sentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar. Ela estava num lugar que não era para as mulheres estarem. Só os homens ficavam junto com os mestres. Mas ela se colocou ali. Imagina, Marta passando por um lado e para o outro, agoniada, fazendo as coisas. Quem é homem aqui e é casado? Quando a mulher começa a fazer alguma coisa em casa, se você estiver sentado,
já era. Então Marta estava nesse nível, Marta indo para lá e para cá e a irmã ali. Porque na cabeça de Marta ela só consegue servir o Senhor quando ela está fazendo algo. E esquece que a melhor parte é estar aos pés de Cristo, ouvindo o que Ele tem para falar. As atividades que nós fazemos aqui deveria ser o depois de estar forte, fortalecido, sentado ao pé do Senhor. Mas a maioria quer fazer e parece que enquanto mais faz, agora eu tô na fé, agora eu tô aqui, na santidade. Não tá, você só está trabalhando. Pensa que só tem valor, só tem espiritualidade quando está fazendo alguma coisa. E a coisa mais importante que você tem que fazer é ouvir Deus, mudar o seu comportamento, mudar a sua atitude, e aí sim, fortalecido, botar a mão no arado e trabalhar. Tira essa máscara. Às vezes eu estou fazendo um monte de coisa. E, irmãos, na igreja o que mais tem é poucas pessoas fazendo muitas coisas, porque a maioria está acomodada, as coisas já estão acontecendo e o pensamento é esse: as coisas já estão acontecendo se eu fazer, então não precisa que eu faça. Isso é um problema. Essa pessoa tem que ser tratada. Mas o Senhor não te chamou para fazer tudo, não. Se somos um corpo bem ajustado, cada um tem uma função. Você vai fazer uma, duas, três, igual um corpo. Aquele órgão tem essa função principal, mas tem umas secundárias. Às vezes você vai ter uma principal, algumas outras secundárias, mas a maioria está aqui para trabalhar numa coisa específica que Deus quer. E não está fazendo. Mas isso não justifica você estar querendo fazer tudo. Então a gente tem que abrir mão de coisas, abrir mão de atividades, abrir mão de compromissos, porque é melhor a gente fazer aquilo que o Senhor mandou a gente fazer e fazer bem feito, do que fazer um monte de coisa e não faz nada bem. Porque você não está aqui para ser medíocre, viver na média. A gente entrega o nosso melhor todo dia, ou deveria entregar. Então qual é o teu chamado? Faça. Se não está fazendo nada, trabalhe, porque o Senhor te chamou não para vir aqui para um culto, não para ficar sentado numa cadeira. Você tem coisa para fazer, sim. Mas eu estou velho, eu estou isso, eu estou aquilo. Tem coisa para você fazer, sim. O Senhor te chamou não para ser frequentador de cultos, não para ter um nome numa igreja, mas para trabalhar na obra dele, servindo teus irmãos. Mas você que está trabalhando muito, está com essa máscara, reveja. É isso tudo que o Senhor mandou você fazer? Mas se eu não fizer, o que é que vão falar de mim? Mais uma vez, não importa. Eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação, eu vou me empenhar nisso. Mas sempre eu fiz isso e as pessoas vão me cobrar disso. Viva bem. Viva bem. Porque se não falarem mal de você por isso, vão falar por outra coisa, irmão. Não se engane. Não se engane. Reclamaram de Jesus, quanto mais de você. Mas você fez isso e isso, mas aqui ainda está ruim. Então, da mesma forma que você não precisa dos elogios, você também não precisa de um monte de atividade. Não precisa. Eu sou radical nessa coisa até em relação à igreja. Tem atividade que a igreja faz que precisaria parar, porque não está contribuindo com a visão, não está ajudando, só está gastando tempo, esforço. Tem que parar. Da mesma forma que a gente parou o culto de domingo à noite. E quando esse culto vai voltar? No dia que for necessário. No dia que for necessário. Porque não é a quantidade de cultos que importa, é o que você sai daqui para fazer, na prática. É como você está transformando vidas lá fora, falando do Evangelho de Cristo, e não quanto você frequenta cultos, não quanto você está trabalhando em um monte de coisa. Quantas famílias
Quantas famílias estão destruídas porque a pessoa só quer viver dentro da igreja? Quantas? Não cuida do lar, não cuida dos entes queridos, não cuida do que deveria cuidar em primeiro lugar, mas está enfurnado na igreja todo dia. Quantas pessoas? Aqui a gente não vai ter esse problema porque a gente não tem culto todo dia. Mas às vezes você está aqui agitado, querendo fazer isso, aquilo outro. Mas quem vai ficar com as crianças? Quem vai fazer o café? Quem vai isso? Quem vai aquilo? Calma o coração. Deixa um pouco de Marta e seja Maria. Se não tiver ninguém para fazer, não faça. E talvez porque você está fazendo, está impedindo que aquele que foi chamado para fazer, faça. Pô, mas o presbítero, o diácono já está fazendo. Pô, quem sou eu para ir ali fazer? Para. Essa máscara aqui, ela vai prejudicar o seu casamento, vai prejudicar o seu relacionamento com Deus, vai prejudicar o seu convívio com os irmãos. É a máscara do ativismo. E como eu tiro essas máscaras? Nosso texto, versículo 15 e 16. Uma mulher que possa ler, por favor. Calma. 2 Coríntios 3, 15 e 16. Como que eu tiro a máscara? Com Jesus. Quando eu me converto a Ele. O véu só é retirado assim. Só é retirado as máscaras assim. Pô, mas eu já sou convertido. Eu tenho alguma dessas máscaras. Talvez não dessas, mas outras. Continue nesse processo. Porque a conversão é um fato. Mas a conversão, ela vem junto com a santificação. Você tem que se santificar. Para as máscaras irem caindo. Tire as máscaras. E é Jesus que tira elas. Versículo 17. Quem pode ler? Ah, irmão, isso aqui é incrível. A transformação que o Espírito de Deus provoca. A gente não leu o capítulo todo, a gente não leu a carta toda, mas o contexto já está óbvio. O Espírito tem liberdade aonde não há véu, aonde não há máscaras, aonde Ele está transformando vidas. Essa é a liberdade. Alguns têm interpretado que liberdade no Espírito é fazer tudo. E eu faço de tudo, até pecado, porque eu sou livre. Não é isso. E também não tem como nós aprisionarmos o Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque até aqueles que são de Deus, a gente não sabe para onde vai. Eles andam como o vento. Quanto mais o Espírito de Deus, o que Ele quer fazer, Ele faz. Aonde tem Deus, tem liberdade. Então seja livre. Sem máscaras. Sem fingimento. Pô, mas se me conhecerem como eu sou, o que vai ser da minha reputação? Irmãos, a Poliana está comigo há 24 anos. Ela me conhece como eu sou. E está até hoje aí. Tem vezes que ela quer me matar, mas está até hoje aí. E vai ser assim, irmãos. Convívio entre irmãos, físico. Não dá problema? Aqui, vai dar também. Mas a gente tem que saber lidar com os problemas. A gente tem que querer nos moldar a que Cristo nos mandou ser. Aí tem aquele que é chatão. Mas eu sou assim, eu nasci assim. Gabriela, o Senhor te converteu para você não ser mais quem você era. Se é para você ser quem você era,
Para que Jesus veio? Então a gente muda sim. Comportamento, temperamento, tudo isso é transformado no Senhor. A gente aprende a lidar, a gente aprende a se comportar, a gente aprende a falar. Até no quartel o pessoal já está olhando para mim e fala assim, o cara está falando tudo de errado ali, o Batista não aceita nada que ele está falando. Como que eu fico? Fico quieto. Beleza. É isso aí, é isso aí. Tem que saber se comportar. Porque eu dificilmente, irmão, se você não pedir a minha opinião, eu vou falar que tu está errado. Mesmo sendo pastor. Porque eu já aprendi que muitas pessoas têm que quebrar a cara primeiro. Ela não aceita o conselho antes. Então tá errado, tá errado. Mas pastor, eu quero fazer isso, isso e isso. Tem certeza? Aqueles já pediram conselho para mim, normalmente é assim, né? Tem certeza? É isso que você quer? Eu não vou falar o que você vai ter que fazer. A vida é sua. Se você perguntar, é certo ou errado? Talvez eu me posicione. Mas quem vai escolher é você. E se der certo, você vai ter os frutos. Se der errado, você vai ter os frutos. Não tem que culpar, mas foi o pastor que falou. A vida é sua. A orientação vem de Deus. Agora, se você quiser conselho de verdade, a gente vai conversar. Tira as máscaras. Muda isso, muda aquilo. Se controla. Transformação, irmãos. A transformação que o Espírito faz em nós tira as máscaras. Ele é livre. Ele é livre. Mas Ele nos chama para sermos livres também. E se você mente, você vai ser escravo da sua mentira. Se você tem máscara, você vai ser escravo da sua máscara. Mas volta um pouco o nosso texto para encerrarmos. Ainda no capítulo 3, mas agora vamos ler do 7 ao 11. Tá? Vamos aos poucos aqui, tá? Um irmão que possa ler esse versículo só, 7. Calma. Só o 7. Ele está falando assim, o ministério da morte. O ministério da lei. Mesmo esse, gravado em pedras, se reveste de glória. Cuidado. Talvez você está cheio de máscara e por algum motivo Deus está dando glórias. Essa glória que eu estou falando é deixando brilhar, deixando você ser reconhecido, deixando você crescer. Nem tudo que cresce é bom, tá? O câncer nada mais é do que uma célula, um monte de célula que está crescendo fora de ritmo, muito rápido. Nem tudo que cresce é bom. Nem tudo que estão batendo palma ou dando tapinha nas suas costas é interessante. Mas teve um momento da lei. E mesmo nesse momento, aonde você errar qualquer ponto dela, todo o peso da lei vem sobre você. E o salário do pecado é a morte. O que é pecado? A transgressão da... Mas eu só falei uma mentirinha. Morte. Morte para você. Versículo 8. Quem pode ler? Se houve glória na lei, com as máscaras, aonde um falava com Deus e os outros não falavam, no nosso ministério, o ministério do Espírito de Deus, a glória de verdade, sem máscaras, aonde todos podem acessar. E você não está acessando por quê?
Essa glória é maior, essa glória é visível, essa glória não tem obstáculos, essa glória não tem intermediários humanos, porque o nosso intermediário é Cristo. E a gente vive como se não tivesse amanhã. A gente vive sem esperança, como as pessoas que estão lá fora perdidas. A gente vive desmotivado, sem alento. Parece que a gente está vivendo ainda na antiga aliança. A gente está esperando que alguém venha iluminado e fale conosco, porque eu não posso chegar lá. Pode. Nós somos todos sacerdotes em Cristo. Todos nós, embaixadores do reino de Deus, para falarmos as verdades de Cristo, para ver vidas sendo transformadas. Mesmo que cada um ocupe um cargo ou uma posição, todos nós somos semelhantes nisso. Então, transmita a glória de Deus para outras pessoas. Reflita a imagem de Cristo. Tire as suas máscaras. E entenda, irmãos, que não tem motivo para andar desmotivado, desesperado. Saiu um filme novo, né? Divertidamente 2. Aí colocaram como sendo um dos sentimentos, que não é, um personagem lá todo louco, que é a ansiedade. Tem colocado para nós hoje que a ansiedade não é doença. Esse é o pensamento mais novo. A ansiedade, ela faz parte do ser humano. Mas a Bíblia fala para você não andar ansioso. Eu não preciso me preocupar com o amanhã, porque eu sei que o amanhã chegará. E o meu amanhã está com Cristo. Não viva desesperado. Existe glória. Vamos, mais um, versículo 9. Temos 2 ministérios: o ministério da condenação e o ministério da justiça. Estamos nesse, o ministério da justiça de Deus. E Deus, sendo justo conosco, Ele não vai nos condenar. Por quê? Por quê? Porque a justiça já foi cumprida em Cristo. E Ele nos justifica. Não é porque eu sou bom. Não é. Não é porque eu fiz coisas. Até porque lá no último dia, muitos vão falar o quê? Eu expulsei demônios, eu curei pessoas, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus não os conhece. Você é conhecido de Cristo? Você anda com Ele? Somos desse ministério, irmãos. Aquele que trazia condenação produzia glória. Esse, glória muito maior. Próximo. 10. Outra pessoa. Possa ler, por favor? Quem começou aí, parou? A glória que vinha e ia embora, agora ela vem e não vai embora mais. Se o Senhor está contigo, Ele está contigo. Diante do problema, diante da adversidade, enfrentando a morte, os desesperos, Ele está contigo. A luz dele está em você. Reflita essa luz. Não porque você mereceu, porque Cristo tem nos transformado. Último, irmãos, versículo 11, quem pode ler? Essa glória está em Cristo. É uma glória permanente. O Espírito Santo habita em nós.
Nós somos a casa, o templo, a habitação que não foi feita por mãos humanas. Ele habita em nós. E se você é uma pessoa dessa, cheia do Espírito Santo, essa luz não se apaga de você. Ela não se apaga. Talvez ela até diminua, mas ela não se apaga. Não deixe essa chama diminuir. Incendeie o que precisa ser incendiado na sua vida. Volte a acreditar, volte a ter esperança, volte para Cristo, pertinho dele. Tire as suas máscaras. Tira tudo que te conhece. Não seja o que acham de você. Seja o que realmente você é agora. Agora, hoje. Não viva do passado, nem das coisas boas, nem das ruins. O Senhor, Ele é glorioso. E Ele transmite essa glória na nossa vida. Que essa glória conquiste realmente a sua casa, a sua família, os seus filhos, os seus parentes. Conquiste os seus irmãos que estão do seu lado. Conquiste as pessoas que você tem se relacionado. Que essa glória faça diferença. Que através da sua vida, outras vidas sejam transformadas para a glória do nosso Deus. Mas isso só é possível se você está debaixo do sacrifício de Jesus Cristo. Se o Senhor mudou a sua vida, se realmente você é convertido, transformado, restaurado, justificado. Cuidado, para você não ficar à toa, que você pode cair como Davi caiu. Cuidado para você não viver de aparências, senão você vai escolher Saul, porque se destacava na multidão. Porque como Samuel, você vai escolher o irmão mais velho de Davi, porque ele era bonito. Mas o Senhor não está olhando o exterior, não está olhando a fama, não está olhando a aparência. Ele está olhando quem você é de verdade. Seja de verdade em tudo o que você faz. Em nome de Jesus.